Gênesis capítulo 26, verso 18. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Alguém diz amém? Queridos, Isaque havia se multiplicado muito na terra dos filisteus. Esse contexto é um contexto de crescimento. Rebanhos, gados, servos, era o que possuía Isaque. E tudo isso havia gerado inveja nos filisteus. Eles haviam observado, recebido, em primeira instância, Isaque muito bem. Abimeleque, que era rei de Gerar, recebeu Isaque com muito bom gosto. Porém, quando ele percebe que Isaque está crescendo, e o medo que ele tem é de que esse homem se torne maior do que a própria nação dos filisteus, ele olha para Isaque e diz: olha, chegou o seu tempo de ir embora. Você não é mais bem-vindo entre nós. Você não é mais querido nessa terra. Arrume um lugar para você. Mas qual é o motivo? O motivo é que você é muito mais poderoso do que nós. Então essa terra não te cabe, esse espaço já não é mais para você. Esse é o contexto. E Isaque, então, quando ele é expulso da terra de Gerar por Abimeleque, ele vai procurar um lugar. Ele vai procurar uma região para que ele possa se instalar e permanecer com a sua família, com os seus servos. E a região para onde Isaque vai é uma região desértica. E você sabe, no deserto, uma das coisas mais difíceis que se tem é água. Então, pense um homem rico. Pensou? Era ele. Mas pense um homem que tinha os seus camelos, gados, tudo. E você sabe que os animais precisam, assim como os seres humanos, de água para sobreviver. Só que a região em que Isaque está é uma região desértica. Então, é difícil. A água naquele lugar é uma bênção. A água no deserto é uma bênção. A história diz que o lugar onde Isaque estava, caía chuva 10 dias por ano. Pense o que é isso. Então é uma terra extremamente seca, extremamente difícil de se manter ali, de ter uma vida ali. E logo, quem acha poços ou quem cava poços e encontra água, está bem satisfeito naquela terra. É o que Isaque faz. Nessa região ele vai, e a Bíblia diz que ele começa a cavar poços. Mas é interessante, e para a gente falar dos próximos versículos, além daquele que nós lemos, nós gastaríamos um pouco mais de tempo, mas eu quero focar com vocês no verso 18. É interessante a gente observar que a Bíblia está primeiramente trazendo a ideia da consciência que Isaque tem. Consciência de alimentar os seus rebanhos e os seus familiares. Só que há uma expressão, e a expressão, pelo menos na minha tradução, cavar novamente. Isaque cavou novamente. O ato de repetição, que é demonstrado aqui pela expressão novamente,
é muito significativo dentro do texto. O ato de Isaac cavar novamente, existe algumas lições, alguns ensinamentos que a gente precisa obter entendimento a respeito. A primeira ideia, quando a Bíblia diz que Isaac cava novamente, é a ideia de que o que Isaac está fazendo, e é interessante, porque a Bíblia diz que ele está cavando poços que haviam sido cavados pelo seu pai, Abraão. O texto diz, ele cavou novamente os poços de água que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Percebe que há uma ligação entre pai e filho no texto? Há uma ligação entre uma geração que se passou e uma geração que está agora. A geração de Abraão se foi, a geração de Isaac permanece. Só que a Bíblia diz que esse homem decide cavar novamente. E é interessante porque cavar novamente é muito mais do que uma ação no texto. Abrir novamente esses poços é muito mais do que só mera lembrança daquilo que o seu pai fez. Abraão já havia cavado. A parte na história de Abraão já havia sido feita. Agora é hora do seu filho dar continuidade àquilo que o seu pai havia começado. A primeira verdade é, em cada geração, eu quero que isso fique muito claro para você nessa noite, em cada geração é necessário uma ação. Em cada geração é necessário uma ação. Não bastava Isaac olhar para tudo aquilo que o seu pai fez, cavando aqueles poços numa terra difícil, e ter aquilo como mera ideia, como mera lembrança. Isaac poderia olhar e dizer, olha, meu pai cavou muitos poços nesse lugar. O meu pai fez muitas coisas nessa região. E seria para Isaac uma mera memória. Seria para Isaac uma boa lembrança daquilo que o seu pai havia feito, daquilo que a geração que havia passado havia feito. Abraão bebeu daquela água. Abraão desfrutou do poço que ele cavou. Mas quem está, entendo o que eu vou dizer, no problema dessa vez, quem está em necessidade, agora é seu filho Isaac. Ele precisa recomeçar. Ele precisa trilhar, refazer os caminhos que o seu pai havia feito. E sabe o que é interessante? Muitos de nós não percebemos ainda que conhecer a história de quem cavou não vai fazer com que a gente beba a água do poço. A história de quem cavou, o fato de que um dia aquela antiga geração fez, não dá legalidade à minha geração, à nossa geração, de achar que nós vamos continuar desfrutando sem colocar a mão na massa, num português mais claro. Quando Isaac entende isso, a ação de cavar é a mesma, o agente não. O que nós temos visto nos últimos dias é que a gente olha para trás e a gente percebe tudo o que os nossos pais na fé fizeram. Tudo que a geração antiga construiu com muito esmero, com muita dificuldade. E muitas vezes nós conhecemos essa história. O problema é, nos falta capacidade de construir ou de dar continuidade à história que esses homens começaram. Tem gente querendo beber da fonte sem ao menos ter a ideia ou o trabalho de que assim como os antigos fizeram, a hora agora é a nossa. O tempo agora é o nosso. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou abrir um parênteses para que você entenda e que eu seja claro com você essa noite. Se você se lembrar de histórias de pessoas lá no passado, que você ouviu, que viveram coisas gloriosas, extraordinárias com o Senhor, tudo isso é motivo de celebração, sim ou não? Mas só conhecer essa história faz de você desfrutar da mesma coisa que aqueles homens desfrutaram? Não.
Só conhecer a história de homens de oração não faz você um homem, uma mulher de oração. Só conhecer a história de grandes avivamentos não faz de você um avivalista. Só conhecer a história de grandes cruzadas que foram feitas não faz de você um homem que vai desfrutar disso. Isaac tem a consciência de que a necessidade do seu tempo faz com que ele tome uma ação. E é isso que a minha geração, a nossa geração precisa entender. O que, pastor? O tempo passou. Nós precisamos dar continuidade àquilo que foi iniciado, a esses poços. E que bom que a gente cantou sobre isso essa noite profeticamente. Esses poços que foram abertos lá atrás. É tempo de que eu e que você continuemos essa história. É mais do que nunca entender que é muito mais do que a gente só falar de um poço ou de uma ação. É muito mais. A história precisa não ser reescrita de novo, mas continuada. O que é que você tem feito para honrar aquilo que um dia você ouviu sobre? É ótimo, é lindo a gente olhar e dizer: poxa, pastor, eu conheço a minha mãe, o meu pai, os meus avós eram homens de oração. E você? É um homem de oração? Eu vi pessoas viverem milagres extraordinários, provisões extraordinárias na sua vida. Tudo isso é glorioso demais. Mas e na sua vez? E no seu tempo? Eu preciso entender que o mesmo Deus, irmão, isso aqui é muito profundo. Se a Bíblia não coloca Deus no passado, porque Hebreus não faz isso. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para sempre. Se a Bíblia não coloca Deus no passado, por que é que a gente só vive de lembrança? Por que é que a gente conhece a história, mas não vive a história? Por que é que a gente celebra quem abriu os poços, mas não está pronto para cavar no tempo de hoje? Por que é que a gente celebra por tudo que foi feito, pela história que foi construída, mas não faz a nossa história? Por que é que na nossa vez a gente vai se contentar em viver num lugar de escassez? E quando eu digo escassez, eu digo em vários sentidos, se não em todos os sentidos da nossa vida. Existe uma geração que é escassa espiritualmente, não tem experiência com o Senhor, com o seu Espírito, com a sua palavra. Mas a gente conhece tudo o que foi vivido lá atrás. A gente sabe o que homens de Deus fizeram e viveram. Mas e a nossa história? E o que você está disposto a cavar, a construir e a beber dessa fonte? Reviver esse momento é muito mais do que mera história contada. O primeiro entendimento é que esse tempo é o nosso. E o Espírito me faz recordar de quando Deus chegou para aquela mulher, a rainha, por meio de um dos seus parentes, Esther, e disse para ela assim: quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te levantou. Parafraseando o texto, eu faço a mesma pergunta para você. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te levantou? Quem sabe não foi para uma hora como essa que o Senhor está nos convidando a cavar poços novamente? Quem sabe não chegou os dias de nós revivermos grandes histórias que foram contadas lá atrás?
Quem sabe não chegou o tempo da gente dizer, olha, numa geração corrupta, perversa, perdida, tinha homens e mulheres de Deus na cidade de Igarapé. E mais do que isso, tinha homens e mulheres de Deus na igreja pentecostal Libertos para servir Jesus. Quem sabe num tempo como esse, o que Deus esteja esperando é a nossa ação. Que a gente se levante para agir, para fazer, para viver uma nova história. Com Deus, com o seu Espírito, com a sua palavra. Segunda coisa que mexe comigo. Cavar novamente é a consciência de que existe uma herança espiritual. E o termo parece um pouco, pelo menos para nós, soa estranho. Porque a Bíblia diz que o pai cavou. E agora é o filho quem cava. A herança espiritual é um legado deixado. E esse legado pousa hoje sobre os nossos ombros. Essa responsabilidade pousa hoje sobre os nossos ombros. Ombros de homens que vão dar continuidade. No contexto de Isaac, cavar um poço é muito mais do que simplesmente reabrir. É restaurar uma herança. Aquele homem entendeu, isso é meu. Por que Isaac? Porque foi o meu pai que cavou. E eu não vou permitir que aquilo que o meu pai cavou fique nas mãos dos inimigos. Eu não vou permitir que aquilo que o meu pai começou, finde, acabe em mim, pela minha incapacidade de cavar novamente. O peso da herança espiritual pesa sobre os nossos ombros. O peso de uma geração que recebeu um bastão pesa sobre os nossos ombros. Eu vejo por aí muita gente falando, o Brasil é um país, ou é o país do avivamento. Irmão, e eu creio nisso. Mas a minha dúvida em relação a isso é, o que essa geração tem feito? Com essa herança espiritual que foi deixada. O que nós temos feito com tudo que nós ouvimos, aprendemos, crescemos ouvindo, edificando a nossa fé a respeito disso? O que é que nós temos feito? O terreno já foi preparado. O terreno não é desconhecido, não é duvidoso. O que já foi construído e edificado, ainda que por um tempo pareça estar paralisado, entulhado, o terreno permanece ali. A fonte continua jorrando. A fonte continua jorrando. Existe ainda água que pode brotar desse poço de novo. Existe uma água que, como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É nisso que eu acredito. Eu creio que pesa sobre nós essa herança, esse legado espiritual. Isaac Newton, um dos maiores matemáticos do século 17, tem uma frase que ele diz: se eu vi mais longe foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Não acho que você chegou onde você chegou hoje, que você está aqui num culto como esse, por mero acontecimento, por mero acaso. Não foi. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Não negligencie homens e mulheres que doaram as suas lágrimas, o seu suor para orar para que você estivesse aqui numa noite como essa. Você não sabe, mas teve gente que orou a vida inteira por você, para que você estivesse aqui. A gente não caiu aqui de paraquedas, irmão. Nós não chegamos aqui do nada. Não. Homens doaram a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos pregar o Evangelho.
Você entende o peso disso? Homens doaram a sua vida para que você estivesse aqui. Isso não começou agora. A história da igreja não é de agora, é 2000 anos de história. De gente que entregou a sua carne para os leões. De gente que saía pelas ruas da cidade, em cima dos seus cavalos, pregando o evangelho. De homens como missionários que andavam o mundo, descobrindo novas terras, para que o evangelho fosse anunciado. E chegou aonde? Em mim e em você. Hoje você está aqui. A minha pergunta é: o que você vai fazer com isso? A fonte que um dia foi aberta, o poço que um dia foi cavado, vai continuar sendo entulhado na nossa geração. A história dos moveres de Deus vão morrer conosco. A história da ação do Espírito Santo vai paralisar logo na nossa vez. Você vai permitir ser esse crente morno, xoxo, realmente? Esse crente que só sabe olhar para trás, celebrar, mas não sabe viver. Essas duas gerações estavam em busca da mesma coisa: água, fonte. O desejo não deveria mudar. Assim como o pai estava à procura de água, o filho também estava à procura de água. O que eu quero que a gente entenda é o que aquela geração clamou a Deus lá no passado, a nossa geração precisa clamar hoje. Nós precisamos ser intensos e inteligentes nesse propósito. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que a gente olha para trás e diz assim: ah, mas é tão difícil. Eu nunca tive a experiência de cavar um poço. Se você teve, você deve imaginar como que é. Provavelmente não deve ser fácil. Só que, sabe qual que é o grande problema? É que diferente do que a geração ou as gerações de Gênesis 26, 18 estão fazendo, as nossas estão ao contrário. A nossa geração está maculando aquilo que a antiga fez, que ela construiu. Quando a gente olha para trás, e isso não é saudosismo, longe de mim. Mas quando você olha para trás e você celebra homens, aquelas irmãs do coque, lá da Deus e Amor, se elas se colocassem de joelho meio-dia, ela só saía meia-noite. Aquilo era louvável. Só que a gente transformou essas experiências em coisas tão frívolas que a nossa geração não valoriza isso mais. Quem ora demais é chamado de fanático. Quem fala demais da Bíblia é chato, quadrado. Há algo de errado na nossa geração se o nosso coração não queimar de falar de Jesus. Há algo de errado com o seu cristianismo se você se assentar numa mesa e você não querer que nessa mesa seja falado de Jesus. Há algo de errado com o seu cristianismo se você não está disposto a sentar do lado de gente que deseja a presença de Deus. Há algo de errado com o seu cristianismo. Há algo de errado com o seu cristianismo se os seus amigos, se o seu círculo não é gente que te convida para buscar a Deus. Há algo de errado com o seu cristianismo. Ah, pastor, mas os meus amigos eu não posso falar de Jesus com eles. Larga eles para lá. Abandona. Ou então comece a anunciar o evangelho ousadamente. Um dos dois. Nós estamos trocando. Deveria dizer isso, mas é uma realidade. Muitas vezes a gente está deixando o inimigo entulhar os nossos poços, porque a gente não tem capacidade de cavar de novo. Porque a gente não está disposto a pagar o preço.
a ter o trabalho de ir lá e abrir novamente. A gente não está disposto a isso. A gente está disposto a ter cultos onde a gente vai, a gente recebe, a gente volta para casa. É isso que a gente está disposto. Tinha alguns documentários aí no YouTube, não vou me lembrar o nome, o pastor Arthur citou um deles aqui esses dias. Aquelas irmãzinhas dizendo quanto que aquelas mulheres oravam, quantos milagres aquelas mulheres viram. Só que a gente foi transformando, a gente está permitindo que os poços que foram cavados continuem entulhados. Porque a nossa geração hoje é digital, é tecnológica, é inteligente demais. Você sabe o que o seu avô não sabe. A gente sabe falar 2, 3 idiomas. A gente sabe. A gente sabe decifrar muito bem as melodias que a gente canta. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe abrir a Bíblia e pregar como aqueles homens lá atrás não tinham a menor ideia. A gente sabe. Só que talvez o que nos falta é uma coisa. A gente não sabe abrir o céu como aqueles homens sabiam. Isso a gente não sabe. Por quê? Porque a gente permite que os nossos poços, a fonte da água, permaneça entulhada. Por quê, pastor? Porque nos falta o trabalho de querer ir lá e cavar. E eu repito, cavar não é fácil. O processo de reabrir de novo os poços não é tão simples assim. É difícil. É trabalhoso. Sabe qual que é a grande realidade? A gente tem ferramentas para isso. A gente tem ferramentas para isso. A gente sabe como fazer muito bem feito. A gente sabe. Pastor, qual é o nosso problema? A gente não faz. E mais do que nunca, a união daquilo que aquela geração construiu com a ação dessa geração de agora. Vai fazer com que a gente viva coisas extraordinárias. Vai fazer com que a gente comece a reviver, a viver histórias marcantes com Deus. Isaac poderia ter dito assim: meu pai cavou. Para quê? Para que me dar o trabalho de refazer essa história? E a Bíblia diz que os filisteus fizeram o quê? Haviam fechado depois da morte de Abraão. Como é interessante como a falta da figura de uma autoridade compromete uma geração. Quando é que os poços foram entulhados? Quando Abraão morreu. Quando Abraão não existia mais. A tentativa do inimigo, a ideia do inimigo é fazer justamente com que a geração de Isaac não tenha acesso àquilo que a geração anterior cavou. E como é que o diabo faz isso hoje? Como é que o inimigo tenta fazer com que essa geração não tenha acesso àquilo que os seus pais cavaram, gerando conflitos geracionais? Gerando uma inatividade de homens como a gente. Fazendo com que você hoje seja tão inteligente que desacredite da fonte. Que você seja tão inteligente que não acredita mais em milagres. Fazendo com que você saiba tanto daquilo que você nunca viveu.
fazendo com que você conheça tanto daquilo que você nunca experimentou. Ah, mas eu estudei. Aí vem a Bíblia e diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é muito mais do que um objeto de estudo. Se você não experimentar de Deus, não comer do Senhor, não beber do seu sangue, não comer da sua carne, irmão, vai ser só mera experiência. Não vai acontecer nada. E a gente não percebeu os inimigos entulhando esses poços. A gente ainda não percebeu que estão diante dos nossos olhos. Essa herança ainda é viva, ainda é presente. Ainda há algo que Deus tem para fazer nesses dias. Sim. Ainda há água para jorrar dessa fonte nesses dias. São inspirações que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. São histórias que vão mantendo a nossa fé viva. Mas o tempo é esse. E quando Isaac entende que os poços do seu pai não podem ficar entulhados, o que é que ele faz? Vai cavar. De novo. A herança está na mente de Isaac, no coração de Isaac. Mas agora ele decide colocar isso em prática e ele vai cavar de novo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quanto maior a profundidade você cavar, quanto maior foi o lugar onde você decidir descer e buscar água, maior será a recompensa. Só que é algo que mexe muito comigo. A Bíblia diz que Isaac manteve os nomes dos poços. Não foi Abraão quem cavou porque Abraão estava morto, sim ou não? Abraão cavou aqueles poços, deu nome, os poços foram entulhados, Isaac cava novamente. E Isaac poderia dizer assim: o trabalho foi meu. O trabalho foi meu. O suor derramado aqui foi meu. Tudo que eu gastei, que eu investi, foi meu. Então agora, mais do que justo, de querer mudar, dar o nome que eu quiser a esses poços que eu cavei. É isso que ele faz? Não. E eu preciso que você entenda isso no seu espírito. Nome indica identidade. Pastor, o que o senhor está dizendo é tão simples, mas sabe o que Isaac está fazendo? Preservando a identidade daquilo que os antigos construíram, cavaram. Isaac está dizendo assim: o trabalho que o meu pai fez, além de ser honrado, porque é uma herança espiritual, eu prefiro manter esses nomes. Como assim, Isaac? O que aqueles homens lá atrás chamaram de intercessão, a gente chama até hoje. O que aqueles homens lá atrás desentulharam, gastaram dias cavando, a gente faz, a gente mantém até hoje. Mas o trabalho é seu, Isaac. O suor foi seu. Talvez as lágrimas foram suas, mas a gente prefere preservar a identidade. Existem poços que não podem ser renomeados. Não.
Sabe aquele poço da intercessão que foi gerado? Lá atrás, eu disse para você aqui, ele continua ativo. Não pode ser mudado. Sabe, hoje a gente tem a tentativa de renomear muito as coisas. De dar um novo modelo, um novo estilo, para ver se fica mais legal, mais adaptável, mais bonito. A gente está chamando de erro o que a Bíblia chama de pecado. E todo o esforço que foi construído para que aquilo se tornasse uma realidade, nós estamos deixando permanecer entulhados. Nós estamos tentando colocar a nossa cara, o nosso jeito, para ficar legal, para ficar bacana. Para ficar mais parecido ou mais bonito, para as pessoas se agradarem. A palavra que o Senhor colocou no meu espírito na noite de ontem foi muito clara. Há uma água a ser jorrada. E nós precisamos de homens que estão dispostos a cavar de novo. Nós estamos precisando de homens que tenham em mãos as suas ferramentas. E que vão num nível de profundidade até achar a água. Homens que não vão desistir no meio do caminho até que não vejam a água brotar de novo. Homens que estão dispostos a manter aquilo que foi dito, essa identidade. Isso sempre fez parte do povo de Deus. Oração sempre foi a identidade da igreja. Intercessão sempre foi a identidade da igreja. A adoração sempre foi a identidade da igreja. Arrependimento sempre foi a identidade da igreja. Pode passar o tempo que for, pode entrar geração, sair geração, esses poços continuam com o mesmo nome, não vai mudar. Não adianta, nós queremos mudar isso é uma realidade. A verdade é, o que o diabo tem feito nesses dias é tentar paralisar esse mover. É tentar entulhar esses poços. Mas se você estiver disposto a cavar de novo, você vai beber de uma água limpa, pura e cristalina. Você vai ver o jorrar da água de Deus, do rio de Deus. É só assim. É só assim. Não manche o que foi escrito. Não manche o que foi feito. É tempo mais do que suficiente de nós que estamos aqui olharmos para trás e sermos inspirados a ir além. Sim, a ir além. A ir muito mais. O Senhor tem uma fonte. Ele tem uma fonte de águas vivas que estão prontas para jorrar. Cave profundo. Use as ferramentas que você já tem em mãos para ir além disso. Quando Isaac faz isso, e aqui eu encerro. A Bíblia diz que chega uma hora que depois de cavar e o inimigo tentar de novo, ele encontra um lugar onde eles não querem mais água, eles não querem mais o poço. Eles não discutem mais sobre aquele lugar. Isaac olha e diz assim: esse lugar será chamado Reobote. Lugar espaçoso, lugar amplo. E é exatamente esse lugar que Deus tem para a gente. É exatamente. Quando Isaac mantém os nomes dos poços que o seu pai cavou, ele está adquirindo autoridade para entrar num nível de profundidade,
num lugar espaçoso, num lugar amplo. Ah, como eu queria que a gente entendesse isso. Ah, como eu queria que a gente entendesse isso. Novos níveis de profundidade são para homens que estão preservando a identidade dos poços. São para homens que estão dispostos a cavar e a manter aquilo que foi começado. E pense nisso, querido, se você está disposto a isso. Pense se você está disposto a dar a sua vida por isso. Para que aquilo que aquela geração começou a cavar não pare e não morra em nós. Esse é o desejo do meu coração. Ver uma geração que está disposta a desentulhar poços, a viver heranças espirituais e níveis de profundidade no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos desperte para que nós possamos desentulhar poços. Viver e tomar posse dessa herança espiritual que pesa sobre os nossos ombros. Que a nossa geração esteja disposta a lutar por isso. E a desfrutar de lugares amplos. A desfrutar de um nível de profundidade do Senhor. Que não haja entre nós conflito geracional. Mas que nós possamos dar continuidade àquilo que homens lá atrás começaram a viver. Aquilo que homens deram a sua vida para que hoje se tornasse uma realidade. Eu creio, Senhor, que o Senhor levantará Isaques nesse dia, que estão dispostos a cavar novamente. Que a nossa geração nesse tempo viva isso. Viva os lugares amplos e espaçosos do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode adorar Jesus aí do seu lugar, o mais forte que você puder.